Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz aqui do suporte ao desenvolvedor da Daruma e hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre o certificado digital para emissão da NFCE. Tá? A gente sabe que o certificado digital é uma obrigação da Cefaz. A Cefaz obriga que a gente tenha um certificado digital aí para o seu cliente, para o seu emissor. E aí a gente vai falar um pouco sobre como funciona isso no ambiente de emissão da Daruma, tá? No serviço da Aruma Migrate, aí, como é que isso é aplicado, tá? Bom, vamos do início aí. Dentro da arquitetura que foi desenhada para o serviço da Aruma, da Daruma e da Migrate aí, para emissão de NFC, o tipo de certificado digital que tem que ser emitido para você, tem que ser usado para você conseguir emitir com a Daruma Framework, tem que ser o certificado digital do tipo A1, tá? Por que tem que ser o A1, não pode ser algum outro tipo? O A3, por exemplo, que é o via cartão. Porque esse certificado ele não vai ficar na máquina local, tá? Ele vai ficar no nosso servidor, ele vai ficar lá no invoice, e aí é o invoice que fica gerenciando ele e consegue assinar digitalmente ali as notas em cima de todas as notas que seu cliente emitir. Tá? Então é assim que funciona a base aí. Se você tivesse o certificado A3, você teria que ter um para cada máquina. Então, se o seu cliente tem 10 PDVs, você vai ter que ter 10 certificados. Se der um problema em alguma máquina e ele precisar trocar, você tem que reinstalar o certificado na máquina, tem todo o retrabalho. Com o certificado A1, isso não é necessário. Por quê? Esse certificado já está lá no servidor, você troca a máquina aqui na ponta, mas o certificado continua no servidor sem nenhum problema. Aí você consegue seguir com essa emissão. Bom, beleza. Então a gente já sabe que o certificado tem que ser o A1, ele fica lá no invoice. Como é que funciona essa questão do certificado agora na comunicação com a Daruma Framework? Bom, a base do funcionamento é o seguinte: todo certificado digital ele tem um prazo de validade. Tá? Então, quando você sobe ele no servidor no invoice, o servidor vai detectar ali o prazo de validade dele. Ó, ele é válido até o mês 7 de 2020. Tá? Então, ali ele tem dia, hora e ano, né? Ele tem data e hora para ser válido. E aí, a Daruma Framework, ela tem um mecanismo, a gente tem uma tratativa para evitar que você consiga fazer emissões sem a informação do certificado digital ou com o certificado digital vencido. Tá? Por que isso é necessário? Porque se, por exemplo, você tentar fazer uma emissão e o certificado digital tiver vencido no servidor, você pode emitir em contingência, não vai usar o certificado, não vai ter nenhum problema. Só que quando você for tentar retransmitir essas notas para o servidor, se aquele certificado não tiver sido atualizado, você vai ter problemas, porque aí as notas que estarão lá no invoice, o certificado que está no invoice está vencido, então quando você tentar autorizar aquelas notas, elas vão ser todas rejeitadas. Então vamos supor que seu cliente operou ali durante meio período com o certificado vencido, tá? Sem as informações. Quando você tentar enviar essas notas depois, todas essas notas emitidas nesse meio período vão ser rejeitadas. Então isso é um problema que a gente tem que tentar evitar aí, tá? Como que a Daruma Framework evita isso? Como que ela bloqueia esse tipo de situação? Tá? Ela, quando você carrega tanto a Daruma Framework quanto a Daruma Mobile Framework, isso é válido para o ambiente Android também, tá? Mas a Daruma Framework, quando você carrega ela no sistema, quando o sistema sobe que carrega a Daruma Framework em memória, ela vai pegar as informações do emissor que tem ali configuradas e vai tentar acessar o servidor para pegar ali as informações do certificado digital. A gente captura uma série de informações, dentre elas a informação do certificado digital. Então a gente pega ali a data e hora de vencimento dele, tá? E com essa informação a gente salva isso no nosso XML local, que é o GNE Framework XML, de forma criptografada. Para quê? Para que você consiga fazer emissões ali, a dar uma framework tenha os dados desse certificado para ter certeza que ele não está vencido quando você está tentando fazer uma emissão, tá? A gente salva ali a data e hora que foi efetuada a consulta, data e hora que o certificado vence, e aí a Daruma Framework faz essa consulta a cada 24 horas. Então, por exemplo, agora são 2h30, tá? Então eu fiz uma consulta agora, subi o meu sistema, capturei essa informação. Hoje é dia 14, tá? Então, vamos supor, hoje eu termino, durante o restante do meu dia, eu subo a minha aplicação aqui mais 10 vezes, não tem nenhuma consulta ao servidor. Amanhã, no primeiro horário, às 10 da manhã, eu subo a minha aplicação de novo, não tem nenhuma consulta. Tá? Quando forem
2h31 do dia 15, ou seja, 24 horas depois da minha consulta atual, aí na hora que eu consulto o servidor, na hora que eu abro ali, que eu carrego a Daruma Framework, ela vai consultar o servidor e atualizar as informações do certificado. Se você tiver um novo certificado carregado, ela vai atualizar. Se você tiver se você tiver ali o mesmo certificado, ela vai só atualizar a informação de data e hora de consulta dessa informação. Tudo isso fica transparente para a aplicação, mas é bacana você conhecer, bacana você saber que isso existe, que tem essa tratativa, tá? Se por um acaso a Daruma Framework não conseguir recuperar as informações do certificado digital, o que acontece? Ela não permite que você faça emissões, tá? Nem em contingência, nem no ambiente normal. Por que isso acontece? Isso é tanto para quando ela não consegue recuperar as informações, quanto para quando o seu certificado digital estiver vencido, tá? Ela tem esse bloqueio exatamente para evitar a situação que eu comentei anteriormente, que é você emitir notas do seu cliente ali, emitir notas em contingência ou emitir e mandar para o servidor e tal, e essas notas serem rejeitadas pela informação do certificado, pelo certificado digital estar vencido, ou a gente não ter alguma informação dele, tá? Para a gente garantir que ele não está vencido, a Daruma Framework tem que ter essas informações. Então, o que é necessário aí? Quando você iniciar o seu primeiro cliente, pelo menos ali nesse cliente, a primeira vez que você for configurar, que você for subir a aplicação, ele vai precisar ter internet para a gente capturar as informações do certificado. Daí para frente ele consegue emitir durante 24 horas sem mais essas informações. Tá? Então tem esse comportamento aí. Bom, beleza, a gente já sabe aí o funcionamento e tal, mas vamos ver isso um pouco mais na prática agora, tá? Então, olhando aqui na minha tela, o que a gente tem aqui? Eu estou aqui com o nosso portal desenvolvedor aberto, vou vir aqui em NFC e vou abrir o Help Online. Tá? No Help Online, a gente vai conseguir ver aqui a informação, o retorno que a gente recebe quando a gente tenta fazer uma emissão ou tenta acessar o servidor e não tem as informações do certificado digital localmente. Tá? Então eu vim aqui na função TCF encerrar do grupo NFC e eu tenho aqui o retorno -300, ó, que é certificado vencido. Tá? Isso aqui acontece quando eu não tenho as informações do certificado localmente ou quando a Daruma Framework consultou e viu que o certificado efetivamente está vencido. Bom, beleza. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui, eu tenho já o exemplo baixado, tá? O nosso exemplo Delphi aqui, ó. Então, baixei já o exemplo. Eu tenho aqui já configurado no meu ambiente o meu emissor, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou limpar a minha tag validade cert para a gente conseguir visualizar ela sendo atualizada, ó. Então, a minha tag está vazia. Eu vou rodar a minha aplicação agora. Quando eu rodo a minha aplicação, a Daruma Framework acessa ao servidor, consulta ele e pega as informações da nota. Aí, ó, agora quando eu voltar aqui, a gente vai ver que a tag foi atualizada, ó. Então, a tag voltou a ter um valor para a gente. Por quê? Porque a Daruma Framework consultou e acessou essas informações. Se eu não tivesse conexão com a internet, a Daruma Framework não conseguiria fazer essa consulta. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou apagar novamente a tag, tá? Vou apagar aqui. Vou deixar o XML aberto aqui para a gente conseguir visualizar e vou desativar a minha internet aqui, ó. Então, eu vou ativar o modo avião aqui na minha máquina, só para facilitar. Então, agora eu vou tentar rodar o exemplo de novo. Ele vai subir, a minha aplicação vai subir normalmente. Mas se a gente acessar aqui, ó, a gente vai ver que a tag validade cert não foi alterada. Então, se eu tentar fazer uma emissão, por exemplo, ó, então vou vir aqui para tentar fazer uma emissão. A gente vai ter o retorno -300. Aqui, ó, -300 certificado vencido. Por quê? Porque a Daruma Framework não conseguiu recuperar as informações do meu certificado digital. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Se eu voltar minha conexão com a internet e tentar fazer uma nova emissão, a Daruma Framework já vai conseguir reler as informações do certificado. Tá? Então, ó, se eu tentar fazer uma nova emissão aqui, bom, beleza. Então aqui eu tive o retorno de comando executado com sucesso. Eu sei que a minha emissão de nota agora deu certo. Agora que eu tenho conexão com o servidor, a minha emissão deu certo. Bom, beleza. Então, se eu voltar aqui agora, ó, o meu XML vai ser atualizado e minhas informações do certificado estão aqui novamente. Tá? Então, o que a gente sabe? Quando a Daruma Framework tem acesso à internet, ela tem acesso ao invoice
e todas as informações aqui do emissor, então o meu CNPJ, a minha razão social, enfim, as informações do meu emissor estão configuradas, a minha MPK e CK aqui, que é a minha chave do parceiro e do cliente e tal, quando elas estão configuradas certinhas, a Daruma Framework vai acessar o invoice e tentar recuperar essas informações sempre que você tentar chamar uma função que faz essa conexão com o servidor. Se ela não tiver as informações, ela vai tentar recuperar. Bom, beleza. Mas vamos supor uma situação, por exemplo, o seu cliente está emitindo e o certificado digital dele vence agora, por exemplo, vence às 1h30 da tarde. Então, ao meio-dia ele abriu a aplicação, a Daruma Framework fez uma consulta e aí, às 1h30 da tarde, o certificado digital dele venceu. Putz, e aí o certificado dele venceu, então ele não tem mais as informações, ele não vai conseguir mais emitir notas, tá? E aí você vai lá, o cliente te liga, te avisa, você vai lá no invoice e precisa subir novamente o certificado digital dele. Como que você vai fazer isso? Bom, da seguinte maneira. Quando você acessar o invoice, você vai abrir aqui painel de controle, e aí você vai vir aqui em certificados. Aqui a gente tem um certificado de testes, que é o que a gente usa já carregado, tá? Então ele vai ficar aqui. Mas vamos supor que o certificado que está aqui estivesse vencido, tá? Então você tem que colocar um novo certificado. Você vai clicar aqui em adicionar, colocar aqui certificado A1, tá? Lembrando que o certificado A3, na estrutura de emissão, na arquitetura desenhada aí com a Daruma Framework, você não consegue emitir com ele, tá? Então, a gente vai precisar de um certificado do tipo A1. Então, vai colocar aqui o apelido e a senha do certificado digital, tá? Definir se ele é o padrão e selecionar o seu arquivo PFX, tá? Quando você fizer isso, você vai salvar e o seu certificado vai aparecer aqui. Então, se você tiver 2, 3, você vai definir qual que é o seu padrão e a partir daí passar a trabalhar com ele. Bom, beleza. Então, a gente já sabe que isso já está certinho. O meu certificado foi atualizado aqui. Então, por exemplo, tem um certificado novo no servidor. Como é que eu vou fazer com que a Daruma Framework releia as informações da tag validade cert se a última consulta que ela efetuou foi em menos de 24 horas? Como é que eu consigo fazer isso? Bom, a gente tem uma funçãozinha na Daruma Framework que se chama rvalidade certificado. Tá? Então eu vou vir aqui em métodos de retornos e status e essa função aqui pra gente, ó. rvalidade certificado. Aqui, ó. Essa função, o que ela faz? Além dela trazer para você as informações de data de vencimento e dias restantes do certificado, ela também atualiza lá no GNE XML as informações do certificado. Então, independente do tempo de consulta, do tempo que foi a última consulta da Daruma Framework, você consegue fazer com que ela forçar para que ela leia as informações do servidor e atualize o XML para você. Então, por exemplo, vamos supor que a minha última consulta foi em menos de 24 horas, mas aí eu precisei alterar o certificado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu exemplo, vou vir aqui em métodos de retornos e status, validade de certificado, e vou chamar a minha função rvalidade de certificado. Lembrando que os dois parâmetros que você passa para ela são variáveis por referência, então são valores que a gente vai ler no final das contas, e vou chamar a função. Então, ela vai acessar o meu servidor, consultar as informações e atualizar o XML local. E aí ela também traz aqui para mim, ó, a data de vencimento do meu certificado e quantos dias restantes eu tenho até aquela data. Tá? Então aqui, ó, a minha tag rvalidade certificado, ela foi atualizada. Tá? A gente consegue fazer essa simulação da seguinte maneira também. Ó. Eu vou vir aqui, vou limpar a minha tag, igual eu fiz aquela hora. Então, minha tag está limpa. Vou desativar a minha internet na máquina. Então, a Daruma Framework não vai conseguir consultar agora no startup. Então, se a gente olhar aqui, ó, a tag continua vazia. E aí, voltei à minha internet. Beleza. Então, eu preciso fazer com que a Daruma Framework leia aquela informação. Então, eu venho aqui, chamo a função rvalidade certificado. Ela vai executar, me traz a informação aqui. E aí ela também atualiza aqui, ó, pede para atualizar o XML, ela também atualiza a informação aqui. Tá? Lembrando que essa informação que fica aqui, ela está criptografada. A gente, por segurança, criptografa
algumas tags aqui do GNU XML, porque são informações meio sensíveis, são informações sensíveis para a gente deixar isso aberto. Tá? Então, o Daruma Framework automaticamente vai criptografar isso para vocês. Tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Deu para vocês terem uma noção, terem uma ideia bacana de como é que funciona aí a Daruma Framework, a questão do certificado digital. Tá? A gente vai ter também um documento falando sobre isso, a gente vai ter isso por escrito, tá? Então vocês conseguem consultar também. Tá? Se vocês quiserem consultar, aqui na nossa página no Portal Desenvolvedores, Comunicados DDC, a gente vai ter aqui, ó, acessando agora mesmo a nossa página no Medium, e aí a gente tem aqui os produtos, tá? E as publicações, tá? As últimas publicações que a gente tem aqui, você consegue acessar aqui por produto ou por data também, tá? Então a gente tem aqui uma série de documentos, e aí no grupo NFCE a gente vai ter, a gente tem aqui uma série de itens que vão auxiliar vocês aí a entender melhor como é que funciona a Daruma Framework, o serviço Daruma Migrate como um todo, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com o nosso suporte, vai estar os nossos contatos aí na descrição do vídeo, e a gente fica à disposição para vocês sempre que precisar, tá bom? Obrigado, até a próxima.